acho que já tá fazendo 3 anos, né? Ou um pouquinho só a mais que isso, que eu parei, né, totalmente de trabalhar com entidades de esquerda. Eu nunca mais, 3 anos, nunca mais trabalhei com Exu, com Pombagira, bem como eu cortei completamente os laços que eu tinha com eles. Como vocês sabem, né, acompanharam todo esse processo aí. É bom esse tempo ter passado e acho que vocês podem constatar como que a minha vida tá hoje, né? Todas as mudanças pelas quais eu passei ao longo desse tempo. Muitas mudanças positivas. Então, né, acho que só isso fala por si só e comprova que eu nunca estive errada nas minhas colocações sobre essas entidades. A única coisa que eu lamento sobre isso foi não ter me ligado antes, foi não ter conseguido acordar para a vida sobre isso antes, entende? Eu falei isso porque sempre que eu boto aquela caixa de pergunta no Instagram, as pessoas me perguntam se eu tô arrependida e como que tá a minha vida, minha situação com eles depois disso. Então aqui está e eu tô falando para vocês. Eu só me arrependo de não ter entendido isso antes, só me arrependo de não ter parado muito antes. Mas é aquela coisa, gente, a gente faz na vida o que tá ao nosso alcance, que a gente pode naquele momento, né? Eu era muito apaixonada, eu amava muito essas entidades, eu tinha gratidão e assim, é muito difícil você acreditar, né, que alguém que você ama, que alguém que você confia, gosta, que você dedica a sua vida, seu tempo, que aquela pessoa te trai, te sacaneia, te prejudica. É muito difícil, né? Nas relações humanas, que a gente é pé no chão, já é difícil, né? Que dirá com relação espiritual, que é uma coisa tão, tão delicada. Mas a razão desse vídeo é que o tempo passa, eu continuo pegando pessoas que têm os mesmos problemas e eu tô percebendo que parece que de um ano para cá, mais ou menos, isso está se tornando cada vez mais frequente, que é o caso de pessoas que elas têm a saúde mental prejudicada por essas entidades, bem como uma mudança muito grande na questão comportamental delas. Então, são pessoas que eram até então saudáveis, né, mentalmente saudáveis, normais, e passado um tempo, elas adquiriram algum problema, foram atrás de ver a causa daquilo e descobriram se tratar de influência da esquerda. O grande problema disso é o seguinte, é o problema no diagnóstico. Por quê? Se você pegar um sacerdote, uma pessoa que ainda seja muito envolvida com essas entidades, ela vai ter muita dificuldade de enxergar o problema. Ela vai te passar que, olha, você tem uma entidade e ela está querendo ser cuidada. Ela está querendo atenção. Ou ela precisa que você faça tal coisa para que ela te ajude. Então, ela está te cobrando. É a famosa cobrança, né? Eu fico chocada, sabe o quê? Como que a gente aceita como normal isso, né? Como a gente aceita que... Nossa, eu tô sem... Vou dar o meu exemplo. Eu tô sem trabalho. Toda entrevista de emprego que eu faço dá errado. Todo mundo que tenta me colocar num trabalho não consegue. Tudo dá errado. É a minha pombagira que tá me cobrando. Mas ela tá fazendo isso porque ela quer ser cuidada. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É igual... Tipo, vamos supor, eu tenho um namorado, sou apaixonada pelo cara, mas eu bato nele. Entendeu? Eu sento o pau nele porque ele olhou pro lado e eu fiquei com ciúme. Aí eu fui lá e bati. Entende? Então é a mesma coisa de você normalizar um comportamento abusivo de uma pessoa. É claramente um comportamento abusivo, incorreto, nocivo, né? É muito ruim. Ninguém vai normalizar e vai achar isso engraçado. Não, pior que acha, viu? Vindo de mulher, as pessoas acham. Mas não é. É um erro grave, né? A gente percebe isso sendo pessoa. Mas sendo espírito, sei lá. Assim, a minha teoria para isso são duas. Primeiro, a falta de entendimento
e de raciocínio lógico, né, que foi passando de geração para geração dentro do santo. Isso se tornou normal, como se, olha, a natureza deles é essa, então, nossa, eles estão querendo se aproximar, que bonitinho. Isso foi passando sem as pessoas questionarem, porque sim, as pessoas não questionam nada, né? Você sabe, alguém fala, é X, aí todo mundo abaixa a cabeça igual uma vaca de presépio, sim, é X sim, com certeza, né? Foi isso, e eu acho que também é o fato de que essas entidades, elas têm uma facilidade muito grande de enfeitiçar a gente. Elas podem deixar você, assim, apaixonado mesmo, sabe? Você não consegue ver a lógica nas coisas. Elas fazem merda e você vai, nossa, vou fazer, eu vou lá. Entendeu? Tem dia de Exu hoje, nossa, meu Deus, eu tenho que ir. Né? Quem nunca, né? Só, meus amigos, que é o seguinte, a espiritualidade bem cuidada, uma das principais coisas que ela nos garante é a saúde mental. Todo mundo aqui, especialmente quem lida com orixá, sabe do poder curativo que eles têm, né? Até quem lida com uma linha mais voltada para espiritismo, também sabe que bons espíritos, eles nos ajudam, eles facilitam a nossa cura no sentido mental, né? Psicológico. Então, assim, quem trata espiritualidade sabe que ter uma mente sã, né, se sentir bem, é o pilar. E é assim, é a peça-chave para tudo, né? Aí eu te pergunto, você tá vendo isso atualmente? Olha para as pessoas que você conhece dentro do terreiro que você tá, por exemplo, e me responde, como é que tá a cabecinha dessas pessoas? Aí você vai me dizer, mas o problema é o momento que a gente está passando, o problema é o capitalismo, o problema é que a vida tá muito difícil, pipipi, popopó. Tá, meu anjo, eu concordo plenamente. Mas eu quero te dizer que a oportunidade faz o ladrão, né? Infelizmente, tendo isso como desculpa, fica muito fácil você normalizar pessoas que se cuidam espiritualmente, pessoas boas, estando doente, sabe? Com ansiedade. Mas a ansiedade é o mal do século. Mas cara, peraí, você tá lidando com mágica, né? Você tá lidando com magia. Não, foda-se a tua vertente. Se você tá na Umbanda, tá no Espiritismo, tá no Candomblé, é magia, meu amigo. Ali tem magia, né? E tem poder de cura. Então você não pode estar doente. Você não pode estar doente, né? A pessoa que ela tá fazendo tudo correto, ela tá sendo decente, honesta, ela tá cultuando energias boas, e ela de repente desponta com uma crise de ansiedade descomunal, aí tem. E pode não ser a esquerda? Sim, pode ser outro problema, pode ser realmente uma causa pessoal, pode ser as circunstâncias da vida da pessoa que estejam causando aquilo, sim, claro, com certeza. Pode ser o momento que a gente está vivendo, sim. Mas eu quero que você abra seu olho para o fato de que essas entidades favorecem demais problemas psicológicos. Isso era uma coisa que eu não tinha há 3 anos, mesmo há 3 anos. Quando eu larguei o trabalho com elas, eu larguei a proximidade, quando eu larguei a minha relação, eu cortei a minha relação com elas, eu não tinha total dimensão disso. Eu tinha uma noção exata do que se passava comigo, e eu vi em algumas pessoas que estavam muito próximas de mim, eu tive aquela observação. Só que hoje, que já passou 3 anos, que eu já atendi um número gigante de pessoas, que eu lido diariamente com pessoas que estão nesse processo ainda, de entender o que está acontecendo na espiritualidade delas, eu vejo que a gravidade desse problema é muito maior do que as pessoas imaginam. É muito maior. E o que eu aconselho? Primeiro, verifica de onde vem. Essas entidades, por incrível que pareça, elas conseguem interferir até na vida de uma pessoa iniciada no Candomblé, que está com tudo em dia, que está tudo correto. Elas conseguem burlar a barreira que um orixá bota, impõe.
É bizarro, é absurdo, mas consegue. Ela consegue entrar em qualquer canto. Ela consegue mexer em qualquer cabeça. Então, às vezes você não tá dentro de religião alguma ligada a isso. Às vezes você, sei lá, você não tem nada a ver com isso. Mas você pode estar sendo vítima, mesmo assim. Aí vão vir os defensores me dizer: qual é a necessidade deles fazerem isso? Você é maluca. A necessidade, querida, é que são entidades negativas. Elas podem fazer o bem perfeitamente, elas têm total poder para isso, elas são poderosíssimas, elas podem fazer o que elas quiserem, incluindo o bem. Mas são entidades com um lado perverso, muito grande, muito forte. E, sim, elas têm inveja de seres humanos vivos. Elas têm inveja. Elas têm as paixões humanas como qualquer um de nós. Mais acentuadas até, eu diria. Os motivos são diversos. Elas podem fazer isso porque elas têm ciúme de você, porque elas têm inveja de você, da sua vida. Você tem um corpo, você tá vivo, entendeu? Você pode beber o quanto você quiser, trepar o quanto você quiser, comer o quanto você quiser, você tá aqui. A vida é sua, entende? Elas não têm isso. Sem falar que esse gosto que eles têm de gerar intriga, gerar problema, ver o circo pegando fogo, causar discórdia. Você quer ver uma coisa que essas entidades adoram? É picuinha, é uma briguinha, é um problema que você causa entre pessoas, sabe? Isso é divertimento de qualidade para eles. Eu aconselho que qualquer pessoa que lide, principalmente, que lide com questões espirituais, né? Seja uma pessoa que é oraculista, seja uma pessoa que está dentro de um terreiro, independente da vertente, pessoa que busca kardecismo, por exemplo, enfim. Pessoas assim têm que prestar atenção caso elas venham a apresentar sinal de problema com ansiedade ou de algum outro problema. Eu falo muito ansiedade porque a ansiedade parece que é a especialidade deles. Parece. Mas existem outros problemas. Eu já falei na época daqueles vídeos, eu falei com vocês. Depois eu ainda falei sobre a questão até mesmo do transtorno de personalidade, né? De transtorno de personalidade, que eu realmente acredito que mudanças significativas em personalidade sejam causados por eles, sim. Eu acho que o trabalho deles é muito maior e muito mais abrangente do que a gente acredita que seja. E o pior é que isso acaba sendo mascarado pela Umbanda Gourmet, né? Por esse pessoal aí do TikTok que acredita que eles sejam um misto de anjo com santo, né? E esse desserviço que eles fazem, esse trabalho ridículo que eles fazem, acaba mascarando a natureza real dessas entidades e facilitando demais todo o mal que eles possam vir a causar para as pessoas. Então, eu acho que mais do que nunca é bom que você fique atento. Aí você deve estar se perguntando, né? Por que eles têm tanto poder, né? Eu já falei disso em outros vídeos. Além do poder que as pessoas estão dando a eles, né? Eles são almas, são pessoas, eles estão aqui. É muito mais fácil você entrar em contato com o morto, com uma pessoa que tá por aí vagando, né? Do que você conseguir chegar perto de uma divindade, né? É muito mais complicado você acessar uma divindade, é muito mais trabalhoso. Um Exu, uma pombagira, não. Ele tá ali, é só você chamar, entendeu? É só você fazer assim, às vezes nem você chamando, porque eles estão vagando. Eles estão por aí. E pode estar aí na sua casa, pode estar aí do seu lado. Você nem ao menos, mesmo que você nem ao menos tenha tido um contato, ou tenha chamado, ou tenha pedido, eles podem estar aí. Eles têm essa liberdade e eles estão ganhando força cada vez mais. Então, por isso que é tão trabalhoso se livrar, né? Por isso que, como eu tô falando, pela minha própria experiência, é um trabalho eterno. Mas não é impossível você ter uma melhora na sua vida, você conseguir se desvencilhar dessas forças e viver limpa, viver livre deles, né? Também usa aí o meu exemplo. Eu tô há 3 anos aí tranquila, na luta, como eu disse, mas eu tô tranquila, tô sem essa influência, graças a Deus. Então é possível que qualquer pessoa também consiga isso. É uma luta, mas vale a pena, sem sombra de dúvida.
É isso, gente. Por hoje é só. Beijão e até.